Bem-vindo, fãs de Fantasy agora. Espero que seja já fãs de Fantasy. Fãs nossos também, que nós já temos fãs. Né? Muito, né? Somos pessoas muito interessantes. Sim, né? você pode ouvir aí o grito das nossas fãs, né? Para quem ainda não nos conhece, né? Meu nome é Gabriel. E eu sou o César. Né? Mais uma vez estamos aqui para se aprofundar um pouco mais nas posições, né? E hoje vamos falar de uma posição muito importante, né? Também. Wide receivers. Wide receivers que depende aí do seu gosto, mas pode ser a posição mais importante para termos de fantasy ou a segunda mais importante. Pode ser que o running back seja mais importante para você e tal. Né? Mas com certeza ela é uma das duas mais importantes. Então é uma posição extremamente difícil de você draftar, porque não são tantas opções que nós temos, boas, né? E a galera pega geral, assim. E são, novamente, lembrando, né? São duas posições no time titular e uma que pode ser o flex ainda. Ou seja, tem bastante espaço no seu time para wide receivers. Você precisa se planejar com o teu banco. Então é interessante você ter nos seus reservas algum wide receiver com potencial. Né? Claro que nesse vídeo, mais uma vez, a gente vai falar sobre os principais, sobre o que pode decepcionar ou o que pode nos surpreender esse ano, né? Mas vai ser uma pincelada ali por cima. E se nós vamos falar agora no vídeo dos wide receivers, você vai notar que ao contrário dos running backs tem ali uns 8, 10 caras que alguns são apostas e tal, mas que você sabe que vão render bem. Os wide receivers, eles têm alguns que são mais fixos, mas a grande maioria, são apostas, que você vai ter que escolher. Vamos lembrar, quando a gente fala de running back, comentamos que os bons running backs têm uma média de 10 a 15 toques na bola. Tem wide receivers bons que pontuam bem, que eles não têm tantos alvos. Tá? Eles vão ter uma média de 6 a 8 alvos. Então, é claro que você pegar a bola na linha de scrimmage e correr 15 jardas é muito mais difícil do que você fazer uma recepção de 20 jardas, porque você vai pegar a bola e já contou. Porém, a quantidade de alvos é bem menor, a posição da secundária de marcar é mais fácil. Os wide receivers, assim como os running backs, existem mais ou menos dois estilos. Existem mais, claro, mas vamos falar aqui para fantasy de dois estilos. Que tem os caras que fazem jogadas de scrimmage, que são jogadas de poucas jardas, né? Exemplos disso nós podemos citar jogadas de slot, que eles falam, né? Que podemos citar o Edelman, podemos citar quem mais? O Landry. O Landry no Browns, o Edelman no Patriots, que são jogadores que eles estão ali, eles recebem passes curtos, de 5 a 10 jardas no máximo, e daí eles podem até ganhar um pouco de espaço, mas às vezes ganham um pouco. Esses caras, eles têm um pouco mais de toques, mas eles andam pouco, né? Por exemplo, se o cara fizer 10 jogadas de 5 jardas, ele andou 50 jardas, ele fez 5 pontos. E tem os outros wide receivers que são jogadores de jogadas longas. Daí podemos citar o Brandon Cooks do Rams, quem mais? O Julio Jones do Atlanta Falcons, que são jogadores que eles recebem jogadas longas, passes de 20 jardas, de 30 jardas ou mais. E esses caras, eles têm menos toques, mas eles pontuam bastante quando eles conseguem os toques. Conseguem bastante jardas. Tem wide receivers altos também, que são targets na end zone. Sim. Então, quando o jogo está na red zone, que está ali dentro daquelas 20 jardas finais do campo, são wide receivers que têm mais chance de receber uma bola por cima da defesa, né, do cornerback. Então são bastante interessantes nesse caso. Citado de exemplo o próprio Julio Jones também de novo, o DeAndre Hopkins, que é um cara, além de rápido, ele tem uma altura aceitável. Então são pontos que a gente vai relevar, tá? Mais uma vez vamos falar um pouco sobre as prateleiras, então são os wide receivers que vão sair mais ali no topo do draft, né? E algumas surpresas aí. Tá? Para esse ano não temos grandes problemas para wide receivers, né? Não, exatamente. Esse ano, ao contrário dos running backs que a gente viu, como você viu no vídeo anterior, e se não viu, veja. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, é só pesquisar que vai estar por aí. Vai estar por aí. Vai estar por aí. Só pesquisa, coloca lá vídeo anterior que vai dar. Mentira. Te vira, meu irmão. te vira. Aqui nós gostamos de gente fiel. Se você tá vendo esse vídeo, você tem que ter visto os outros. Não, mentira, você pode ver a hora que você quiser. Mas nos running backs, eles estão cheios de problemas. Tipo, o Ezekiel Elliott tá vendo contrato, o Melvin Gordon tá vendo contrato. Aí tem a questão das lesões do Gurley e tal. Tem várias coisas. Nos wide receivers, nós não temos praticamente problemas.
Temos um ou dois aí que a gente pode citar, né? É. Mas não tem problemas, os jogadores estão saudáveis, estão bem, já estão com o contrato pronto para entrar em campo. O negócio vai ser desempenho mesmo. Vamos colocar na primeira prateleira aí, quem se colocaria? Acho que sem dúvida, né, pelo menos aí alguns, acho que uns 4, né, a gente pode colocar. Sim, na primeira prateleira que a gente fala, quando a gente fala primeira prateleira, entenda que é para você pegar em primeira escolha ou no máximo em segunda escolha. Parte alta dela. É o cara que, tipo, vai ser visado, então é bom pra você pegar ele. Tá. Vamos citar quem? DeAndre Hopkins, né? DeAndre Hopkins do Houston. The best hands in the NFL. Os caras não dropam a bola. Como diria Joel Santana, the best hands in the match, on the medium. Então, o cara é bom. O cara é bom. Então ele é um cara rápido, um cara alto, ele pega a bola lá no terceiro andar, ele pula, ele faz rota muito bem, né? Sim. E ele tá no Houston, que é um time que agora tem um QB que é interessante, que é o Deshaun Watson. Tá com o hype lá no alto também, o cara. Sim, e ano passado ele teve aí um probleminha, o Hopkins, não o Hopkins, mas ele teve um probleminha que teve o Will Fuller, que é o outro wide receiver do Houston, ele se machucou. Então o Hopkins virou meio que alvo único, alvo assim. único, né? Mas esse ano o Will Fuller tá de volta, tá normal e tal, então o Hopkins é uma aposta, não é uma aposta, é praticamente certo que ele vai muito bem. Certo, né? Isso daí eu acho que não tem muito o que falar de mal dele. Não, não, se você quer wide receiver... Se quer falar mal deles, pode dizer que, sei lá, ele é antipático, coisa assim, mas não, pra jogo ele detona. Tá. Um outro cara muito bom, tá, que temos esse ano aí é o Davante Adams, tá, que do Packers. Alguns não gostam muito pelo estilo do Aaron Rodgers de distribuir o jogo. É o meu caso. Né, porém é um cara muito seguro, é um cara muito bom, foi bastante subestimado, hoje já não é. Sim. Mas, né, creio que vai ser um porto seguro de pontuação aí para o wide receiver. O que eu tenho a dizer sobre o Davante Adams é que ele é muito bom, realmente, ele é um cara consistente. Ano passado ele foi muito bem, porque ele teve também não uma ajuda, mas o Packers ele tava sem alvos importantes, né? Por exemplo, tinha o Randall Cobb lá, que tava machucado, mais não jogava do que jogava. O Rodgers é um cara que é muito bom, mas ele também se machuca assim meio que fácil, né? Só que a diferença é que o Aaron Rodgers, ele distribui também, assim como o Drew Brees, ele distribui bola até pro copeiro, né? Então, tipo, ele gosta de distribuir muito para vários wide receivers. Esse é o meu ponto com o Davante Adams. Tipo, eu não sei se ele seria um cara, assim, pra escolhas muito altas, mas com certeza, no máximo segunda escolha, ele é uma ótima opção. Não, ele vai ser na primeira. Não esperem por isso, o cara é bom. Claro, vai existir controvérsias, né, de opiniões, mas ele é um cara que vai ser na primeira, com certeza. Depende da posição de draft que você tiver. Lembrando, como a gente falou no vídeo dos running backs e tudo mais, se você tivesse lá na quarta posição de draft, pode ser que seja interessante você pegar um WR. Depende da sua estratégia. WR, né? que eu falo é wide receivers, tá, galera? Pode ser que seja interessante, dependendo da sua estratégia e tal. Na primeira, na segunda escolha ou na terceira escolha, não. Você pega o running back. Porque eles são muito mais valiosos no sentido de draft para fantasy. Tem alguns caras que eu acho interessante colocar na primeira prateleira por nós, porém muitos lugares não estão colocando, Sim. né? E cada um tem um porém, né? Por exemplo, todos do Seattle... Não, mentira. Vamos falar de um exclusivo aqui, que temos controvérsia, que é o Julio Jones. Julio Jones, na maioria dos lugares, ele tá na primeira prateleira como um jogador top, tá junto com o Davante Adams e o DeAndre Hopkins, né? Sim. Tipo, como uma das primeiras escolhas que você deve fazer. Eu, particularmente, gosto do Julio Jones, mas eu não colocaria ele nesse patamar. Eu acho que ele estaria na segunda prateleira, mais ou menos. Eu acho que tem jogadores melhores que ele, mais interessantes, que a gente pode citar aí mais pra frente. Há controvérsias, porque ele é muito alto, ele é rápido, ele tem boas mãos, ele tem uma separação muito boa, ele tem o problema dos touchdowns. Né? Então, quem acompanha aí o Fantasy há algum tempo é muito falado isso, que o cara não faz touchdown. Chega na red zone, ele não consegue agarrar a bola. Tá? Só que o que muita gente não vê, que ano passado, na primeira metade do campeonato, ele estava com esse problema ainda, e na segunda metade ele foi ou melhor, ou então o segundo melhor, eu não lembro, dentro da red zone fazendo touchdown. Então parece que ele conseguiu superar esse problema, que era o que deixava ele ruim. Né? Ele tem um quarterback muito bom, que lembrando que o wide receiver depende do quarterback. Né? Ele tem um quarterback bom, ele tem um time bacana,
Tem o novo wide receiver lá que tá ajudando, que é o Ridley. Calvin Ridley. Calvin Ridley. Isso. Ele tá ajudando bastante, então eu acho uma boa opção de escolha, tá? Se você tá precisando, não chamo de aposta. Eu também acho ele uma boa posição de escolha, até porque o Julio Jones ele faz muita pontuação pelo número de jardas. Exato. Tipo, mesmo que ele não faça touchdown, ele faz lá 110, 120, 130 jardas por jogo, isso já é uma boa pontuação. Mas eu colocaria outros não, acho que um jogador no máximo à frente dele, um ou dois talvez. O dois acho que não, porque é meio de opinião. Mas um jogador com certeza eu colocaria à frente dele, que é quem? O Michael Thomas. Michael Thomas do New Orleans Saints. O que você tem falado do Michael Thomas? Então, o Michael Thomas, ele teve um casamento ali com o Drew Brees muito bom. Tipo, ele virou o principal alvo do Drew Brees. E principal alvo em red zone, então para fazer touchdown. Então, ele é um cara que pontua muito bem. E o Drew Brees é uma coisa interessante se falar sobre os wide receivers relacionado a QBs. O Drew Brees é um QB que lança muito passe. E é um QB preciso, né? Então, para você, quando você for ver os seus wide receivers, você tem que pensar nisso. O QB do time dele é um cara que lança bastante? É um cara que tem um lançamento... correto, bacana. Por exemplo, Aaron Rodgers, não tem o que falar, é um cara muito bom de lançamento. Drew Brees é um cara muito bom de lançamento. Então, wide receivers do Saints, do Packers, são boas escolhas. Uma má escolha, por exemplo, seria um wide receiver do Panthers. Porque o Ken Newton praticamente não lança. Exato, é corrida dele ou do running back e os passes de scrimmage. Exato. E quem tá pegando passe de scrimmage é o McCaffrey, então é um running back. Exato, então um wide receiver do Panthers não seria muito interessante uma boa escolha. Eu gosto muito do Michael Thomas, o cara, ele é bom, ele tá muito motivado, ele pagaram o homem, acho que ele tem um contrato mais bem pago da NFL na história. Então ele não vai ter problemas, né? Que a gente tava falando de running backs, que tem cara segurando o contrato, ele é um cara que é uma situação inversa, né? O cara ele tá ali. Foi pago, ele foi valorizado, então ele é um cara novo, atleta, corre, rota bem, tem o Drew Brees lançando, então é uma coisa muito segura, tá? Esse é um cara também que não tem o que falar, eu realmente coloco na primeira prateleira, coloco na frente do Julio Jones, tá? O que muita gente não faz. Talvez por essa questão da distribuição de passes do Drew Brees. Do Drew Brees também, que ele passa pro copeiro. Porém, é uma decisão muito segura pegar ele. Tá? Esse último, talvez, a primeira prateleira que a gente vai falar, é um pouco controverso pela questão extra-campo dele. O que isso influencia no fantasy? Nada. A não ser que ele leve uma suspensão. E não jogue mais. Porém, é uma questão muito pessoal, né? Então a gente tá falando do Tyreek Hill. Tyreek Hill do Kansas City Chiefs. Exato. Né? O que você tem falado desse homem? O Tyreek Hill Esse crápula. Eu não gosto dele. Então, você está escutando o que eu sei, Tyreek Hill? Eu não gosto de você. Tá? Quem bate criancinha e ameaça mulheres não é um homem. Se você está escutando, Tyreek Hill, você não está entendendo nada porque eu duvido que você fale português. Mas, mais importante que do Tyreek Hill é que, assim, dentro do campo o cara é uma máquina. O cara corre, é um raio, tipo... Tanto é que ele era corredor, acho que antes, né? Ele participou de uma Olimpíada, alguma coisa assim. Você está confundindo, é o Goodwin esse. Não sei, mas acho que o Tyreek Hill... Também? Ele participou de alguma coisa de corrida, ele é muito rápido. E ele tem a adição de ter um quarterback que tem um braço que é um petardo, um pombo sem asa que ele lança, que é o Mahomes. Então, tipo, e ele faz muito ponto no fantasy, por quê? Porque ele faz as jogadas longas, tipo, de 40 jardas, 50 jardas, e o cara corre que é um raio. Pra fantasy, ele é muito bom, mas, como o Gabriel mencionou, fora do fantasy, ele faz umas coisas que ele pode acabar levando suspensão, né? Inclusive muita gente se surpreendeu esse ano por ele não ter... Eu até perguntei pro Gabriel antes do vídeo, mas o Tyreek Hill não vai ser suspenso? Não vai. Passaram um pano geral ali. Eu achei muito ruim isso, porque teve áudio dele ameaçando, sabe, quebrar o braço do filho, sabe, ameaçando bater na mulher. Então acho que isso não é uma coisa saudável para quem é exemplo, né? Então se é uma pessoa que está nos holofotes, igual esses homens que estão jogando, esses homens negros maravilhosos. Já diria Luiz Roberto. Né? Eles são exemplos, né? Para todo mundo que vê, não, né? Mas é sacanagem. Nos Estados Unidos, realmente, para as crianças, tudo, e passaram o pano pro cara, simplesmente... E o problema é que o pessoal do Chiefs tem um histórico já disso, né? O Kareem Hunt, que bateu lá na mulher e tudo mais, foi
pra mim, corretamente, super correto, suspenso e tudo mais. E agora acabou a suspensão, se eu não me engano, né? Não, ele vai ficar 8 jogos. Em 8 jogos suspenso, ele foi pro Browns. Eu até não concordei com a contratação do Browns, eu achei meio... Essa é uma questão pessoal. Então, eu não concordei, mas... Pra fantasy, o risco é ser suspenso por algum motivo, que se o cara faz isso é porque ele é um canalha. Sim, né? Então... mas por questão de pontos no fantasy, pode ter certeza que ele é uma boa escolha, né? Sim. Isso a gente tá falando da primeira prateleira, né? Existem vários wide receivers, eu acho que estão em outras prateleiras que são muito seguros esse ano. Sim. Né? Então é um ano bacana para você dentro da liga draftar wide receiver, né? Então você não precisa talvez se afobar muito, a não ser que você queira realmente um desses nomes que a gente falou, né? Mas tem exemplos para outras posições. Sim. Temos aí o caso do Odell Beckham Jr., que fazia o que, uns 4, 5 anos aí que ele tava jogando sem QB, né, coitado. Aí ele tava jogando sem QB no Giants, ele falou, olha, preciso que alguém me passe a bola e tal. E ele foi pro Browns agora. O Baker Mayfield, que é o quarterback do Browns, é interessante, e o time do Browns tá com um plantel de wide receivers fantástico. É a menina dos olhos da NFL. Odell Beckham, Jarvis Landry, são os caras mais rápidos que existem do wide receiver ali e tal, junto com o Tyreek Hill, provavelmente. E pode ser que o Odell Beckham seja ele pontue muito, assim. Então, eu acredito que ele vai pontuar bastante. Assim. Esse é um cara que dá pra você botar ficha ali. Eu acho que dificilmente ele sai na primeira rodada pela questão dos running backs. Sim. Né? Vamos falar de uma liga de 10, 12, mas é possível que ele saia na primeira rodada ou alto na segunda. Então todo mundo gosta do cara, sabe que ele é totalmente atlético, ele tem mãos boas. Eu acho que é uma boa escolha. Mãos boas. Então, você sabe que eu tenho certeza que o Odell Beckham não passa da segunda rodada. Isso é certo. Não, certo. Então, se você tem uma estratégia, vou pegar o wide receivers, olho no Odell Beckham. Tem um cara que é muito subestimado, tá? Isso geral, no fantasy, tanto no fantasy quanto na própria NFL, que é o Mike Evans. Não. Eu não sou subestimado. É o Mike Evans. O Mike Evans é o wide receiver 1 do Tampa Bay Buccaneers. Né? Ele é um cara muito bom, tá? Eu acho que ele já está na 5ª temporada seguida na NFL que ele ultrapassa 1000 jardas na temporada. Isso é uma marca excepcional. Ele é um cara que sempre está ali na sombra dos outros, talvez pelo time não ser tão badalado na atualidade, né? Tampa Bay, né? E só que esse ano provavelmente ele vai ficar de novo, talvez num top 6, 7 wide receivers. Com certeza. Né? Vamos colocar assim. Esse ano tem um porém que é o ataque do Bruce Arians, que era o técnico que era do Cardinals, que é um técnico que ele valoriza um pouco o wide receiver 2, né? Que é que é o slot, no caso, né? Então, eu não sei como é que vai ser isso daí, é uma incógnita isso. Mas eu considero uma escolha segura também do wide receiver e não é muito badalado. O Mike Evans, ele sofreu aí uns tempos, apesar de ele fazer mais de 1000 jardas todo ano, ele sofreu aí por quê? Porque o Tampa Bay estava sofrendo com a questão do quarterback, né? Que tinha o Fitzmagic, que às vezes é Fitztragic também, então, tipo, ou o cara lança 5 TDs, ou o cara lança 5 interceptações. E tinha o James Winston, que até agora não se provou. Não mostrou que veio, se é bom mesmo ou se é meia boca e tal. Outro canalha. Também, então, tipo, o Mike Evans, ele sofreu um pouco com isso, mas a qualidade dele não tem o que discutir. O cara é bom pra caramba e ele é alto, ele é um ótimo alvo na endzone, então é uma boa escolha aí pra segunda, talvez terceira rodada. Eu acho que... talvez não chegue, mas é possível que chegue na terceira rodada, sim. Pela questão que o Gabriel falou da questão dos running backs, né? Tipo, muitas vezes na primeira rodada todo mundo pega meio que running backs. Então acaba sobrando algum wide receiver bom pra terceira rodada, no caso. O nome que vale a gente lembrar também, que também vai se provar esse ano agora como wide receiver 1, é o Juju Smith-Schuster. Isso mesmo. Juju. Todo mundo gosta de Juju. É um homem, né? Juju, todo mundo ama o Juju. Exato, o homem da bicicleta. O homem da bicicleta. Juju, ele era o wide receiver 2 do Steelers. Até a chegada de quem? Até o Brown sair do Steelers, né? Antonio Brown foi pro Raiders, a gente vai falar dele daqui a pouco. E daí o Juju agora ele é o wide receiver 1 do Steelers, com o Big Ben e tal, e com o James Conner. Então, pode ser que o Juju se consolide como
um prateleira 2-1 já. Então, exatamente. Tem muita gente que aposta nisso, inclusive. Né? Eu, particularmente, não. Eu pegarei ele talvez numa terceira escolha. Terceira rodada. Tá? Agora, provavelmente ele não chega lá. Tá? Que ele é uma pessoa. Ele vai ser pego antes, com certeza. É uma pessoa bastante. Como jogador, o pessoal gosta muito dele. Como pessoa, o pessoal gosta muito dele. Isso acaba influenciando um pouco. Assim como diria Faustão, tanto do pessoal quanto do profissional. Exato. Tem imitação de Faustão, é péssima. Eu não sei imitar o Faustão, só o corpo. Também não sei, mas só o corpo é parecido. O Silvio agora. Oi. Então. Eu acho que ele não chega também na terceira rodada, dependendo das escolhas e tal. Mas eu também apostaria, se eu tivesse na terceira rodada com a minha escolha lá e tiver o Juju sobrando, eu vou pegar, com certeza. É bem importante. Agora, me fala um cara que você acha que o pessoal vai pegar, tá? Que ele é bem, mas vai ser um bust esse ano. Um bust esse ano? Na tua opinião, pelo menos, o que você acha que vai ser um cara que vai ser um... Eu acho que eu vou na opinião, acho que de uma maioria aí, né? Tipo, eu vou no facião, assim. Vou no facião, um cara que pra mim tem muita cara de bust esse ano é quem? O nosso querido Antônio Marrom. Justamente a gente não falou com ele dele até agora por isso. A gente não falou com ele, eu tô ligando, mas ele não tá me atendendo. Mas o Antônio Marrom, o Antônio Brown, como vocês sabem, gente, eu sei que, né, então, o Toninho, ele mudou de time, foi pro Riders, né? E aí, o que você pensa sobre essa mudança fantástica aí? Eu acho que até a mudança não é o foco do que a gente vai achar ele um bust, mas sim o próprio Antônio Brown, né? Ele tá com uns... Vamos falar a verdade, ele tá com uns mimimi aí agora que tá bem complicado. Umas crises de diva desde dessas últimas períodos no Steelers, né? Sim, umas crises de diva assim que, por exemplo, se você acompanha as notícias ou se não acompanha pela gente aqui, que nós somos... jornalistas aqui, o William Bonner, aqui ó, a parte branca. O que acontece é o seguinte, ele tá reclamando do novo modelo de capacete da NFL. Porque ele não se adapta a esse capacete, blá blá blá, ele tá achando ruim. E daí ele não tá treinando, às vezes treina, às vezes não treina, às vezes não vai no treino. Ele está ameaçando a não jogar caso não deixe ele usar o capacete antigo. O que isso é um absurdo. A NFL, eu acho que forneceu 7 ou 6 modelos de capacete novos. Ano passado o pessoal já estava testando, Tom Brady já estava testando o capacete novo. Já. Que é por uma questão de segurança, que a gente sabe que é muito séria essa questão de concussões no futebol americano. O próprio Brown sofreu a concussão agora esses tempos aí. Exato. Então, eles estão tentando melhorar essa questão, forneceram o material para ele, ele não gostou e falou que não vai usar e não vai jogar. Pelo amor de Deus, né? Isso somado com outras crises de diva dele, que foi no próprio Steelers, as brigas com o Big Ben, não gostar que o Juju estava tomando o lugar dele com mais recepções, porque ele é aquele cara que se você não lança para ele tá desmarcado, ele vai vir tirar satisfação com o quarterback. Ele comentou até que, eu me matei de rir quando eu vi, que ele comentou que o Big Ben é o Big Ben por causa dele. Ele que fez o Big Ben ser o que é, né? Então, vamos falar. Forçado, ele é né? ótimo wide receiver, ele é um ótimo atleta com relações físicas, mas isso está atrapalhando bastante ele. Eu acho que ele não vai bem esse ano por causa disso. Eu também. E tem porém, tirando toda a parte externa aí, que ele tá de mimimi, se joga, não joga e tal, tem o porém de que você jogar no Steelers com o Big Ben e jogar no Raiders com o Carr. Derek Carr é um pouco diferente, né? Tipo, o Derek Carr, tipo, ele pode ter um potencial, pode ter um futuro aí, mas ele tem se provado, aliás, ele não tem se provado, né? Nos últimos tempos, então... Pra mim, o bust desse ano, pra mim já é um pouco polêmico. Polêmica? Tem muita gente que... O bust é um mamilo. Para! Eu acho no próximo vídeo você saberá qual... Não, mentira, é agora. Eu acho que é o Amari Cooper. Amari Cooper porque do Dallas Cowboys. Ele foi muito bem, ele chegou no Dallas, ele tava mal no Raiders, né? Sim. Chegou no Dallas, ele foi muito bem, foi um alvo muito bom. Porém, eu acho que ele vai ter uma regressão a essa média. Ele já não vai estar, talvez, tão interessado, não sei. Eu não confio no atleta, entendeu? Entendi. Eu acho que é um cara que ele vai ser um pouco mais alto no draft pelo que ele mostrou no Dallas ano passado. Só que vai acabar deixando a desejar.
Eu concordo que eu tenho grandes ideias aí que acho que ele vai ser realmente um bust, porque o Amari Cooper, ele é bom, beleza. Só que além dele, eu acho que ele vai cair, que nem você falou, ele ainda tem a questão de, dependendo do Dak Prescott lá. O Dak Prescott, ele apareceu destruindo, detonando e tal, junto com o Zeke, não sei o quê. Só que ano passado ele já não foi tão bem, já deu umas derrapadas fortes ali. E eu não sei, eu não confio no Dak Prescott, então... Eu até gosto dele, sabe? Só que, eu não sei, eu também não tem aquele que a mais, sabe? Ele tem que se provar ainda um pouco mais. Eu não acho que ele é tudo isso que o pessoal critica, né? Eu acho que talvez se ele tivesse no outro time, ele não seria tanto criticado como ele está no Dallas. Eu acho que tem quarterbacks muito piores que ele, que não são alvo de críticas como ele. Mas eu acredito que ele também não é tudo isso para poder levar um time, sabe? E tem a questão também, se você viu o nosso vídeo, mais uma vez estou aqui citando o vídeo de running backs, tem a questão do Zeke, né? Que se o Zeke Elliott ele for jogar, para você que está iniciando aí no Fantasy e tal, faz muita diferença isso. Se eles tiverem o Zeke Elliott como o running back, as defesas vão se preocupar com o Zeke Elliott, vão se preocupar com o jogo corrido. Ao se preocuparem com o jogo corrido, o wide receiver tem mais chance de pontuar, porque ele vai ter mais liberdade. Agora, se o Zeke não estiver jogando... Vai apertar. Vai apertar a marcação pro Cooper, e o Cooper também vai pontuar menos. Então... E agora, rapidão, vamos tentar dar uma luz pra galera que quer minerar alguma coisa. Sim. Ali na metade do draft, ali, fala um nome que você acha que vai estar por ali, o cara vai pegar e vai se dar bem. Eu acredito no Cooper Kupp do Rams. Ano passado, o Cooper Kupp, ele estava muito bem, junto com... Como é o nome do quarterback do Rams? É o Goff. Jared Goff. Ele tava indo muito bem e tal, aí ele acabou se machucando, acho que na 10ª rodada, alguma coisa assim. E ele era o alvo principal do Goff. E depois até o Rams deu uma caída forte, assim, por causa não só do Cooper Kupp, mas do Gurley e tudo mais. Mas eu também acho que fez parte disso. Fez uma diferença grande. E esse ano ele vai voltar saudável e tudo mais, eu acho. E com certeza ele vai estar lá no final do draft. Tipo, lá pela 4ª rodada, acho que ele ainda vai estar disponível. Eu apostaria nele. Na minha opinião, eu acredito que até ali pela 6ª escolha, se tiver o Corey Davis do Tennessee. Ah, sim, tá? sim. É um time que não é badalado, tem o quarterback, o pessoal tem suas dúvidas em cima dele, que é o Marcus Mariota. Né, porque já está em fim de contrato, precisa se provar, então... Machuca, né? Só que o cara é bom, o wide receiver. O Corey Davis, ele é muito bom. Então, ano passado ele já teve alguns lampejos, alguns jogos bacana. Sim. É possível que você pegue ele muito de graça e ele se torne talvez um flex para você. Talvez não o wide receiver 1 ou 2, mas um cara para você colocar no flex ali. Sabe? Então, fica de olho nesses caras. Tá? Até lembrei de outro, né? Porque a gente não comentou até agora do wide receiver que é muito bom, que é o AJ Green. AJ Green, verdade. Por que a gente não comentou dele? O AJ Green, nós temos um problema. Nós não, né? O AJ Green tem um problema. Ele tem um problema. Nós não temos um problema. O AJ Green, ele se machucou, né? Se machucou. No pé. Não sei se foi um jogo de pré-temporada ou se foi no treino. Mas ele se machucou e ele vai perder aí acho que umas 8 semanas. É 8, né? Ainda está em dúvida, mas vai ser por aí. Talvez um pouco menos, mas umas 6 semanas é certeza. Pensando assim, ele saudável, ele sairia no máximo na 2ª escolha. Porque ele é o alvo principal, se não o alvo único, né? Do Cincinnati Bengals. Ele tem uma química muito boa com o Dalton, né? Que é o quarterback do Bengals. Ele faz muito pontos. Mas, como ele não está saudável, é um risco você pegar ele ou não pegar. Porque se você pegar, você vai ter que ficar umas 6 semanas com ele ocupando espaço no teu banco. Sem certeza que ele vai voltar bem. Sem a certeza que ele vai voltar e quando ele vai voltar e se vai voltar bem, né? É um risco. Mas é uma chance para você, se você quiser arriscar, segurar ele, ou se você quiser também pegar o Tyler Boyd. Sim. Que é que eu nem sei se pronuncia assim o nome dele, mas enfim, é o wide receiver que vai tem virar talento, por que vai virar o wide Bengals. receiver 1 e tem o potencial também de flex, né? Ano passado eu peguei ele algumas rodadas, ele me fez bem pro meu time, consegui trocar ele inclusive, né, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais no futuro sobre quando vender e quando comprar jogador, né, ou quando trocar, né, pegar do lixo do FA.
Free agents. Então ele me fez bem por causa disso. Quando o AJ Green exatamente perdeu alguns jogos com lesão. E corre o risco também do AJ Green, se ele ficar 8 semanas fora, de o Bengals vai estar numa divisão que vai estar muito difícil. Então corre o risco, e eu acho que o Bengals é o time mais fraco da divisão dele, se eu não me engano. O Bengals é o time mais fraco da NFL, né, no momento. Né? Porque se você for ver, o Bengals vai estar na divisão, ele está na divisão com o Steelers, que ainda é bom, com o Ravens, que melhorou, tá melhorando e tem uma das melhores defesas, né, da NFL, e com o Browns, que do Browns agora é o time sensação, Exato. com o Odell Beckham, Landry e tal. Ou seja, o Bengals vai ter uma vida muito difícil. Então pode ser que na 8ª rodada lá, o Bengals já esteja tipo 1-7, 2-6 e tudo mais, e a temporada já tenha ido. Aí os caras não vão arriscar pôr o AJ Green todo detonado ou meia bomba para jogar uma temporada perdida. Então pode ser que ele seja um risco. Então é arriscado. Fique de olho aí nesses wide receivers de metade de rodada, né? Tem muitos nomes que a gente não falou aqui que podem ser muito bons para... Algumas curiosidades também que a gente pode, depois se vocês quiserem, a gente pode falar. Por exemplo, o Edelman não é um jogador bom para fantasy, apesar de ser um ótimo jogador real, ele não é um jogador bom para fantasy. Isso, lembrando, a gente tá falando de ligas standard, tá? Se for ligas PPR, que são ligas que dão pontos por recepção, cada recepção que o jogador faz ganha ele ponto. Pode ser bom. O Edelman já se torna, né, um alvo bem alto. Em liga básica que não tem isso, pode não ser tão interessante. Sim. Com alguns poréns, né? Esse ano o Patriots não tem Gronkowski, não tem... É verdade, o Patriots vai ser uma incógnita também, né? Sabe? Então são coisas que vão mudando assim e a gente vai ter que ver. Mas tem nomes como o Adam Thielen do Minnesota, que é muito bom. O Keenan Allen do Chargers, que sempre recebe muito passe, que ele é o alvo principal do Rivers lá, né? Exato, então não se preocupe com o wide receiver, vocês vão conseguir minerar alguma coisa aí. Fique de olho, coloca lá no Google Depth Chart, que é o departamento de jogadores, né, de cada time, para ver quem que é o wide receiver 1, quem que é o wide receiver 2. Fica de olho cada rodada, a gente vai tentar colocar vídeos aqui para ver o que vai estar em alto e o que vai estar embaixo. E lembre-se da regra, da ideia. Time que tem um wide receiver bom é o time que tem um QB que passa muito. Exato. Você vai fazer muitos pontos pensando nisso. Logo voltaremos com mais vídeos aí agora sobre as outras posições, né? Que também não vão ser tão badaladas, mas são muito importantes. É isso aí. Valeu, até a galera. próxima. Obrigado.